é bem uma palestra, é uma leitura comentada de um texto de Humberto de Campos, ou Irmão X, que vai se propor a trabalhar a passagem, o acontecimento do Natal, sob essa perspectiva interior. O que cada um daqueles acontecimentos, o nascimento, a vinda dos magos, 6 magos e tudo mais, o que aquilo ali representa para cada um de nós, na nossa vida interior e hoje, no que nós estamos experienciando aqui. Porque se eu não fizer esse link do Evangelho com a minha vida, de que me adianta saber toda essa informação se ela tem redundado, se ela tem sido profícua na minha transformação? Então esse é o exercício, e para isso nós selecionamos uma mensagem que a primeira vez que a lemos, ficamos realmente muito impressionados, porque é uma pérola que nos foi legada por Humberto de Campos. Uma mensagem que se chama Natal Simbólico, que está no livro Contos e Contos, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 37, para quem quiser lê-la e meditá-la depois. Humberto de Campos se encontrava no mundo espiritual, e ali ouvia uma preleção, certamente junto a outros companheiros, ouvia uma preleção de um dos benfeitores espirituais. Porque lá eles tinham estudos, eles tinham seminários a respeito do Evangelho. Lá eles seguem estudando o Evangelho assim como nós outros. E espíritos muito superiores vêm nos esclarecer a respeito do mesmo Evangelho que estamos estudando aqui. Emmanuel mesmo, algumas vezes, Lúcio também se refere, por exemplo, a seminários do mundo espiritual com o próprio apóstolo Paulo. Sobre a cidade de Pedro Leopoldo, por exemplo, quando o Chico estava recebendo o livro Paulo Estevam. O próprio apóstolo desceu das esferas mais altas para ali ministrar um seminário a respeito do Evangelho. Imaginemos o que é participar de um estudo das cartas de Paulo explicadas por ele mesmo. Que bênção não seria isso? E o que temos aprendido é que Emmanuel é para nós, foi e segue sendo, certamente seguirá sendo, uma ponte, um intercâmbio, um intermediário entre esses espíritos e nós outros que ainda estamos no início da caminhada, no início do entendimento do Evangelho. Então, ele ouvia a preleção do benfeitor espiritual e ele compartilhou essa preleção conosco. Uma preleção, a gente vai perceber, muito profunda, em que ele vai comentar passo a passo dos acontecimentos. Então, a gente vai ler cada uma delas aqui, cada uma dessas reflexões e comentar um pouquinho a respeito, para que cada um também possa tirar as suas próprias conclusões daquilo que será aquele livro. Então, ele ouvia a preleção do benfeitor e, em determinado momento, o benfeitor diz o seguinte: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, aqui ele já está dando o tom da conversa. Aqui ele já está apresentando o prisma pela qual a lição será vista, analisada. Por esse prisma interior que acabamos de falar. O mundo agora onde o Cristo haverá de nascer não é mais a terra. O mundo agora se refere ao nosso mundo interior. É aí onde o Cristo deverá nascer. É aí onde deveremos identificar em nós essa comunhão com Cristo, que significa também uma comunhão com Deus. Porque o que Jesus veio nos ensinar é justamente essa ciência divina de ligação com o nosso Pai. A jornada do Evangelho não é tanto uma jornada para fora, mas sobretudo uma jornada para dentro de nós. Muito mais longa foi a jornada do apóstolo Paulo interna do que aquela que ele percorreu exteriormente. Percorreu ele, segundo os estudiosos, cerca de 10 mil quilômetros da terra, mas percorreu muito mais para dentro de si, porque ele chegou fundo. Ele chegou tão fundo a ponto de poder dizer, na sua epístola aos Gálatas, no final de sua tarefa: já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Esse é o objetivo de todos nós, essa é a meta, é Cristo viver em nós, é despertar o nosso Cristo interior a partir do modelo que nos foi dado pelo Pai Criador. E é por isso que o benfeitor começa com esse versículo, com essa frase, dando o tom do objetivo, do simbolismo do Natal: Cristo nascendo em nós. E aí ele prossegue:
fora loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Primeiro ponto aqui é a gente fazer uma distinção. Ao se referirem cristãos, o benfeitor não fala apenas do rótulo, porque são cristãos mesmo aqueles que, em não se definindo como cristãos e seguem a proposta do amor, do autoconhecimento, da humildade, do perdão, são também discípulos do Cristo, são também cristãos. Então, quando ele fala aqui povos cristãos, ele não está falando necessariamente povos que terão o título de cristãos, mas povos que viverão segundo a doutrina do Cristo. E isso não tem rótulos. Isso é universal. O amor é universal, o perdão é universal, a humildade é universal. Todos os grandes mestres falaram disso. O Cristo foi o exemplo máximo, aquele que refletiu com maior pureza a lei divina, mas todos os demais também abarcaram, vamos dizer, partes ou faces dessas mesmas leis. Então é isso que ele está falando. E o que ele está dizendo é que não haveremos de chegar à condição de uma vivência coletiva dessas leis se não quisermos, cada um de nós, incorporá-las em nós mesmos. Porque muitas vezes nós aguardamos o mundo transformado sem estarmos dispostos a mover um dedo para isso. Queremos um Brasil transformado sem movermos um dedo para isso. Queremos terceirizar a responsabilidade da mudança do mundo, como se alguém viesse aqui fazer aquilo que compete a nós, seres humanos, humanidade. Os recursos nos são dados todos os dias. Exemplos não nos faltaram ao longo dos séculos. E esses benfeitores não poderão fazer por nós o trabalho que compete a nós outros, enquanto humanidade e enquanto coletividade. Então, de nada adianta exigir dos outros aquilo que nem eu tenho edificado em mim mesmo. Como posso cobrar do Brasil ou de determinadas classes do Brasil algo que eu ainda, perante a minha consciência, perante Deus, não tenho feito? Então eu preciso meditar sobre a importância da ação de cada um de nós na transformação. Porque você pode pensar, mas eu sou pequeno. Mas a gente vai fazer o bem para aparecer? Para esperar reconhecimento? Você vai fazer para estar em paz com Deus? Você vai fazer por amor a Deus, ao Cristo? E quando você passa a pensar assim, não importa o tamanho da sua ação, o que importa é que você está fazendo ela. Não importa se os outros estão enxergando ou não, o que importa é que você está fazendo ela. Mas a gente percebe também o poder multiplicador do bem. Basta ver o que alguns corações fizeram por mim. Algum que viveu, um deles em especial, que viveu até pouco tempo conosco. O quanto ele não fez? Esse mesmo que psicografou essa obra, o quanto ele não fez um coração pela transformação do país? Imagine se todos se dispusessem a se esforçar um pouquinho em relação ao que ele fez. O que seria deste país? Ou o que seria do globo? Então é essa a ideia aqui. Não adianta esperar a reforma do mundo sem a reforma de nós mesmos, porque essa é a melhor contribuição que nós podemos dar para a reforma do mundo. Não é os ataques, não são as cobranças por aqueles que não fazem, é sim a nossa parte bem feita. Ainda que todos não a tenham feito, se nós estivermos fazendo, estaremos contribuindo com Jesus. Essa é a ideia. E ele prossegue. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Aqui o diálogo é em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Olha que lindo que ele está falando. Ele está falando que aquelas paisagens do Evangelho lá, o deserto, o lago da Galileia, tudo aquilo mora dentro de nós também.
florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por vivificar, mares a atravessar. O grande símbolo do êxodo do Antigo Testamento é, na verdade, o símbolo da nossa jornada, deixando o Egito, da escravidão aos sentidos e à matéria, cruzando o deserto, ora em tendas, ora fora delas, ou seja, ora em corpos, ora fora deles, em direção à terra prometida, a Galileia, Canaã, que nada mais é que um estado de espírito em comunhão com Deus, cruzando mares, montanhas para isso. Eu me lembro do caso do apóstolo Paulo, quando ele se converteu, pouco tempo depois ele vai buscar o seu grande mestre, Gamaliel, em Palmira, porque não sabia o que fazer. Então Gamaliel, que já havia meditado muito sobre o Evangelho, diz a ele: Paulo, nas minhas meditações eu cheguei à seguinte conclusão, que adaptarmos ao Evangelho é descobrir um outro país, cuja extensão se perde no infinito da alma. Adaptarmos ao Evangelho é descobrir um país dentro de você, com mares, com desertos, com florestas, e é descobrir e desbravar esse país em busca do local, terra prometida, onde haverás de encontrar Deus em ti. Isso é o Evangelho. Como falávamos no início, não é uma jornada para fora, é a tua jornada para dentro de ti. É aí que haverás de encontrar o Criador e fortalecer o laço com Ele. Olha que bonito aqui, a gente já começa a entrar no simbolismo do Natal e do Evangelho em nós. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Assim como no Evangelho, nós tivemos também um precursor, que foi João Batista, aquele que teve a tarefa de preparar os caminhos do Senhor, aquele que vinha adiante do amor como a verdade, que abre os caminhos para que o amor possa vir depois, curando as chagas. A verdade que muitas vezes, por vir adiante, precisa ser mais enérgico para vencer, vamos dizer assim, as maiores resistências, para abrir espaço depois para o amor. Assim como existiu João Batista, para cada um de nós também, os conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da vida, das experiências encarnatórias, muitas vezes, como resultado de experiências dolorosas, são aqueles que precedem a vinda, a incorporação de Cristo em nós. Como Humberto de Campos mesmo vai bem trabalhar no capítulo 2 do livro Boa Nova, quando ele faz a comparação entre João Batista como a verdade que abre os caminhos e o Cristo, o amor que vem depois, sanando as chagas e as dores. João Batista enérgico, que era essa a tarefa dele, vencer as maiores resistências, e não é isso que muitas vezes a dor faz conosco. Conversávamos hoje mesmo no caminho, o que seria de nós, enquanto indivíduos ou enquanto humanidade, sem o concurso ao longo dos séculos dessa mestra chamada Deus? Aonde estaríamos hoje, senão no primitivismo espiritual, ainda brigando por interesses puramente materiais? Claro que ainda muitas vezes estamos nessa, mas pelo menos já temos um pouco mais de consciência. Por quê? Porque ao longo dos séculos, as consequências dolorosas de nossas escolhas erradas foram nos ensinando a mudar de objetivos. Como diz Leon Denis, cada experiência dolorosa que passamos abre um sulco no solo do nosso coração, abrindo espaço para uma sementeira de virtude e de beleza. A dor é como um tuarado que vence o solo compactado do nosso coração, areja esse coração e permite que a semente seja alojada. Então esse é o símbolo aqui de João Batista como precursor, que tinha aquela pregação enérgica, arrependimento, transformação, abrindo espaço para o amor preencher o nosso coração. Então também nós tivemos precursores ao longo dos séculos, preparando o solo da nossa alma para a chegada do Cordeiro, do Cristo de Deus. E ele prossegue, agora entrando num aspecto mais claro, ele vai citar uma passagem e explicá-la. Citar uma passagem e explicá-la à luz dessa perspectiva de entendimento.
E ele diz assim: verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. E o que isso significa, espiritualmente falando? Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Em geral, como falamos, é pela dor. Ou seja, quando a gente começa a verificar assim que as nossas escolhas, as nossas buscas, os nossos objetivos não têm sido capazes de nos fornecer aquilo que é um anseio maior de toda criatura humana, talvez: paz, harmonia, felicidade. Você tem insistido nisso às vezes por encarnações, ou numa encarnação mesmo, por várias vezes, e aquilo sempre lhe frustra, porque você tem projetado essa felicidade apenas nas conquistas transitórias, apenas nos valores materiais, apenas naquilo que deveremos deixar um dia. Mas chega uma hora que a gente começa a se perguntar: poxa, eu tenho feito tanto esforço e isso não tem trazido o que eu busco. Será que eu estou no caminho certo? Será que as minhas metas não estão equivocadas? Será que não devo reajustar a minha rota? Porque é nesse momento que abrimos campo para que Jesus apresente a proposta dele com mais profundidade. Porque ele não vai violar, nem por amor, o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Mas ele espera que a vida nos mostre que aquelas buscas não nos haverão de conduzir à paz. E quando estamos então passando por esse questionamento interior, ele vem e apresenta-se com a proposta do Evangelho. Novamente, lembrando o apóstolo Paulo, porque ele passou por essa jornada. Ele passou e alcançou o fim, como nós dissemos aqui. O Cristo nasceu nele. O Cristo vivia nele. Mas ele passou por cada uma dessas etapas. Porque a gente fica a se perguntar: por que Jesus não apareceu para Paulo antes? E só apareceu em Damasco, ou às portas de Damasco? Por que Jesus não apareceu antes e evitou toda aquela problemática, tudo aquilo que ele fez? Porque o que acontecia com Paulo às portas de Damasco? E é interessante que Emmanuel se preocupa em nos narrar isso no livro. Paulo vinha se perguntando assim, naquela jornada: desde cedo, desde jovem, o que eu mais anseiei na vida era a paz. A paz para bem servir a Deus. Ao longo da minha juventude, da minha vida até agora, eu alcancei todas as prerrogativas do mundo. Tudo aquilo que a grande maioria das pessoas desejava e deseja ainda hoje, por acreditar em ser isso a fonte de felicidade e de paz. Então Paulo era rico. Seu pai era muito rico, comerciante de tecidos. Paulo era muito famoso. Paulo tinha prestígio. Paulo tinha influência. Paulo tinha poder. Paulo tinha uma oratória invejável. Paulo tinha conhecimento intelectual. Paulo tinha títulos. Paulo era jovem. Paulo era belo. Paulo tinha uma bela noiva. Paulo tinha tudo. Só não tinha uma coisa. Adivinha? O que ele mais queria? A paz. E no entanto ele passou a encontrar alguns homens e mulheres simples que tinham, apesar de não terem nada do que ele tinha, tinham o que ele queria. Mesmo quando perseguidas, quando atacadas, quando vilipendiadas, aqueles seguidores do Nazareno demonstravam uma paz e uma serenidade que ele jamais havia visto em nenhum lugar. Então ele vinha se questionando: como isso é possível? Como explicar isso? Não tem dinheiro, não tem poder, não tem fama, mas mesmo no momento de morrer, pedem perdão aos seus algozes, ou pedem perdão ao Pai pelos seus algozes, perdoam os seus algozes, oram por eles, mantêm uma serenidade. Como explicar isso? Então ele vinha fazendo o quê? Recenseamento. Paulo vinha fazendo um censo interior. Será que os meus objetivos estão realmente certos? Porque ele realmente queria servir a Deus, mas ele não pensava nos meios de o fazer. E é quando ele fazia esse recenseamento que ele abriu o campo para que Jesus se mostrasse a ele. E é por isso que Jesus apareceu a ele só naquele momento. Porque Paulo começou a questionar interiormente os seus objetivos e as suas metas. Quantos de nós já têm feito isso? Onde estamos projetando as nossas metas? Aqui ou para além?
Qual de nós as projeta para além do caixão? Qual de nós faz planos para além da morte? Qual de nós aqui já começa a viver como espírito mortal que o Cristo nos convidou a ser? Só quando despertarmos para isso, realmente poderemos enxergar o Cristo e o seu Evangelho na sua plenitude. Por isso Jesus veio nessa época de recenseamento. Aquele censo lá que José foi responder a pedido, a orientação dos romanos, é na verdade também um símbolo do censo que somos convidados a fazer pela vida. E aí que Jesus encontra espaço para nascer. Mas ele prossegue: não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Quando Jesus veio, não tinha lugar para ele nascer. Foi nascer excluído, lá no canto. A cidade em que ele estava lotado. Ora, isso é um símbolo da nossa cidade, da nossa casa interior, sempre repleta de ansiedades, preocupações, mas nunca encontramos um tempo, um espaço do dia para reservar ao Senhor. Quantos de nós reservam um espaço do dia, todos os dias, para pensar nele, meditar nele, nas suas lições, para conhecer quem de fato Jesus foi e é? Porque muitas vezes nos dizemos seguidores dele, mas não sabemos quem ele foi, quem ele fez. As lições dele permanecem para nós ainda obscuras, não nos esforçamos por entender. Se não nos esforçamos nem para entender como aplicar. Porque muitos de nós se aproximam de Jesus com o seguinte espírito, com a seguinte proposta: mestre, quero ser seu seguidor e quero alcançar essa paz que você promete, mas não quero mudar nada na minha vida. Quero continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. É possível? Sendo sinceros com nós mesmos, é possível? Qual de nós tem reservado esse espaço na nossa vida diária para meditar, cuidar, velar por esse bebê que está nascendo em nós? Eu me lembro do terceiro tipo de solo da parábola do semeador. O solo com espinheiros que sufocavam a planta nascente do Evangelho. Mas o interessante é percebermos é que, se o solo dá espinheiros, é porque é um solo fértil. Porque espinheiros são plantas. E se ele nasce, é porque o solo é fértil. Então passamos a entender que a questão, se vai crescer espinho ou a planta do Evangelho, é uma questão de escolha. É o lavrador desse solo, no caso nós, que vamos definir se o espinho vai crescer e sufocar o Evangelho, ou se nós vamos tirar o espinho para que o Evangelho possa crescer. E quando Jesus vai explicar que tipo de solo é esse, o que ele fala? O solo com espinheiro é aqueles indivíduos, o símbolo daqueles indivíduos, cujos bens materiais e as seduções materiais sufocam a planta nascente do Evangelho. Ou seja, estão tão fixados nos interesses do aqui e do agora, efêmeros, que duram um piscar de olhos na eternidade, que sequer tem tempo para dedicar ao Cristo. Como esperar, portanto, que a planta possa crescer, vingando sobre, crescendo, vencendo os espinhos? E aí a gente cultiva espinhos e não quer se ferir. Cultiva espinhos por livre e espontânea vontade e depois não quer se ferir com eles. Meditemos sobre isso. É o que ele está dizendo. Jesus veio nascer, não tinha espaço. Qual de nós tem guardado esse espaço, que deve ser inclusive maior que o espaço que nós guardamos ou dedicamos a outras coisas, para Cristo? E ele prossegue: a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Jesus nasceu no coxo. Essa é a ideia. Outra palavra para manjedoura é coxo de animais. É isso. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas falhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. É o que nós falávamos aqui anteriormente. Está relegado a segundo plano. Damos a ele, às vezes, por um senso assim de obrigatoriedade, nós damos algum tempinho a ele durante a semana. Mas é assim, é só aquele tempo
depois eu estou quite o resto da semana para com Cristo. Não é assim o Evangelho. O Evangelho é algo que tem que transformar a nossa vida como um todo. O Evangelho não é algo que a gente estuda e medita só aqui. Não é algo que tem que definir ou pautar as nossas ações só aqui. O Evangelho é algo que tem que pautar as nossas ações em todos os lugares. É fazer tudo com amor, pautado naquilo que Jesus nos ensinou. Então, o seu trabalho material, fazê-lo inspirado pelo Evangelho. A tua relação em família, tê-la inspirada pelo Evangelho. A tua relação conjugal, tê-la inspirada pelo Evangelho. A tua maneira de educar os filhos, tê-la inspirada pelo Evangelho. A tua maneira de lidar com você mesmo, tê-la inspirada pelo Evangelho. Por isso que Emmanuel diz no prefácio do Caminho Verdadeiro: para o Cristo não há divisão entre oficina e templo. Toda a terra é o seu altar de adoração, como a sua oficina de trabalho ao mesmo tempo. Para Jesus não existe essa divisão entre religioso e não. Tudo é um ato religioso se feito com um sentimento nobre, se feito com um sentimento de amor, de utilidade, de serviço a Deus. Então não é deixar ele relegado a segundo plano, dando algumas poucas falhas de boa vontade. É alimentar o quanto possível isso, porque Jesus vai fazer o restante. Jesus multiplica o pouco que lhe damos. Alguns minutos que a gente passa a dedicar a Ele, a nossa vida se transforma. Algum tempo na semana que a gente passa a dedicar aos que ele chamava de os filhos do Calvário, seus filhos bem amados, a nossa vida passa a mudar, porque passamos a ser um canal do amor. Os maiores beneficiados são aqueles que transportam o amor. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que o transporta para os semelhantes. Então, o que nós temos dado a Jesus para que ele possa multiplicar? Porque é preciso que demos alguma coisa, porque ele não pode multiplicar zero. Qualquer coisa, qualquer número multiplicado por zero é zero, até infinito. Mas se você der uma unidadezinha que seja, aí Jesus, de 5 pães, alimentou 5.000. É assim na nossa vida. Damos um pouco e recebemos abundantemente. E quem mais dá, mais recebe para seguir no amor. Ele prossegue: surge um infante celestial dentro da noite. Por que Jesus não nasceu de dia? Nasceu de noite. Vamos ver o que ele diz. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice da sombra de nossas inquietações e falências. A grande maioria de nós busca a casa religiosa por que motivação? Nas primeiras vezes. O que mais ouvimos, aonde passamos? E ouvindo ao Espiritismo pela dor. Em geral, é quando a noite se faz na nossa vida que nós passamos a valorizar a luz. Quando não temos mais a quem recorrer, é aí que nós buscamos ao Senhor, geralmente. Eu me lembro de uma passagem interessante que está narrada em Lucas 8, quando Jesus propõe atravessar o lago de Genezaré com os discípulos. Jesus diz assim: atravessemos para o outro lado. Ele entra no barco, os discípulos começam a navegar, de repente Jesus adormece no barco. Mas esse é o fato histórico, analisemos o fato simbólico. Se nós aprendemos com Emmanuel, por exemplo, que o mar é um símbolo da nossa existência material, com seus altos e baixos, com suas oscilações, e o barco é o veículo pelo qual nós atravessamos, qual é o barco? Qual é o veículo pelo qual nós cruzamos o mar da vida? Então todos nós, ao voltar na encarnação, entramos aqui com Jesus no nosso barco, com os propósitos de mudança segundo o Evangelho. Viemos com lágrimas, compromissos assumidos e tudo mais. Mas chegando na travessia, passado um tempo, Jesus adormece no barco. O que isso representa? Quando nós encarnamos, começamos a travessia, pela nossa negligência, o nosso descuidado para com as coisas espirituais, esses propósitos nobres que eram representados pelo Cristo no nosso barco, adormecem em nós. São relegados a segundo plano. Nos esquecemos deles. Por negligência do Cristo? Jamais. Por negligência pessoal. Mas o que acontece quando Jesus dorme no nosso barco? O que acontece na passagem? Tempestade. E na tempestade, o que os discípulos fazem? No desespero? Senhor, Senhor,
não vê que vamos perecer? Então muitas vezes a dificuldade vem na nossa vida para quê? Para que a gente se lembre do Cristo que está no nosso barco adormecido e possa despertá-lo. Para que a gente se lembre dos compromissos assumidos de lá, esquecidos quando nós retornamos à travessia. Então muitas vezes na noite da nossa alma que nós nos lembramos da luz que poderá nos guiar. E nós buscamos despertar o maior de todos os nautas, que sabe o caminho e poderá nos conduzir ao porto planejado antes da travessia. Essa é a ideia que ele está dizendo aqui. A estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então aquela estrela de Belém é também o símbolo dessa estrela agora que terá de nos conduzir. A esperança que começa a raiar na nossa vida à medida que vamos nos identificando com o Evangelho de Jesus. No meio dessa treva densa, passamos a ver essa luz, a luz do fim do túnel, a luz da esperança, que nos apresenta o caminho certo, o norte a seguir. Para que possamos passar por todos os vales em direção aos planaltos, onde haveremos de reencontrar a luz do sol. Porque naquele tempo, estrela representava o quê? Orientação. Como as pessoas se orientavam? Não existia bússola, muito menos GPS. Estrelas eram, os astros eram o meio pelo qual eles se orientavam. A estrela de Belém, no símbolo aqui, é esse elemento que nos orienta a seguir os passos do Cristo. O que pode para nós ser comparado ao Evangelho que temos em mãos. A doutrina espírita é também uma estrela de Belém que nas trevas de nossa noite interior nos conduz a Jesus. Só que é preciso fazer suficiente silêncio interior para a gente identificar isso. Estrela silenciosa. Ela passa-nos uma mensagem silenciosa. Se você não está muito bem atento, se você passa sem observar, você não capta a orientação. Para meditarmos mesmo e entendermos a orientação que nos chega através do Evangelho, é preciso que nos fixemos na passagem, na missão. Quem olha o céu de relance não consegue identificar estrela alguma, mas quem se fixa e contempla o céu, esse consegue identificar a mensagem silenciosa que ele nos passa. Porque Deus conversa conosco também através da natureza. Quando Paulo estava no deserto, diz Emmanuel que quando ele olhava, você pode imaginar o que é a visão de um céu noturno no deserto há 2000 anos atrás, sem nenhuma luz. Você pode imaginar quão comovedor é isso? Alguém que já aqui foi acampar à noite e teve a oportunidade de ver a grandiosidade do universo através das estrelas, certamente sentiu que Deus falava consigo através daquelas estrelas. É isso que Paulo sentia naquelas noites no deserto. Jesus falava com ele através das estrelas. Deus fala conosco através da natureza. Para quem faz suficiente silêncio interior para ouvir. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Os primeiros a tomar contato com Cristo dentro de nós são os nossos sentimentos animalizados. Porque todos nós temos feras habitando aqui dentro. Feras oriundas das eras primitivas, quando vínhamos de um egoísmo feroz e que agora precisa ser transformado. Mas essas feras, esses monstros ainda habitam em nós e precisam ser não destruídos, domesticados. Porque é daí que virá a nossa força. Eu me lembro da questão 907 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se as paixões, em sua origem, teriam algo de ruim. E os Espíritos são claros em dizer que a origem das paixões não é algo de ruim em si mesmo. Foram colocadas em nós para o bem, para as realizações. O problema está no excesso acrescido da vontade. Na questão seguinte, então, ele faz a seguinte analogia. Então, quando saber como encontrar aí o limiar, para a gente saber como que a paixão deixou de ser algo ruim
ou melhor, deixou de ser algo para ser algo ruim. Então ele usa a seguinte comparação: as paixões são como um corcel, um cavalo selvagem, que precisa ser domado. Quando ele está no controle, pode gerar o mal, pode conduzir o seu condutor, ou pode conduzir aquele que o monta, a um abismo. Mas quando o condutor está no controle, aí sim, ele usufrui daquela força para as suas realizações. Então não é eliminar esses sentimentos animalizados, mas domá-los, colocando a sua força a nosso serviço. Porque, como diz Kardec, as paixões podem decuplicar as forças de realização do homem. De onde Paulo tirou toda aquela força de realização? Obviamente que era a mesma energia utilizada antes para perseguir, utilizada antes para o fanatismo, era agora domada, utilizada para as realizações do Evangelho. Por isso aquela força indomável daquele apóstolo. Tomava 39 chibatadas aqui, era preso e à noite estava agradecendo a Deus e pregando o Evangelho aos presos. De onde vem essa força moral? Era apedrejado aqui, passados alguns dias já estava de novo na luta, caminhando para pregar o Evangelho, e era apedrejado de novo, naufragou 2 vezes, andou 10 mil quilômetros, foi assaltado várias vezes, dormiu relento várias vezes, adoeceu várias vezes, mas esse homem não parava. De onde vinha essa força? Das mesmas paixões, agora orientadas pelo Evangelho de Cristo. É isso que Jesus faz conosco. O mesmo Pedro, que era intransigente, duro como uma rocha para com os outros, se tornou Pedro, a rocha que sustentava, amparava os outros. A mesma dureza que feria, agora sustentava. É só uma questão de orientação, de domar. É isso que aqueles animais em volta da manjedoura simbolizam. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Depois dos animais, os pastores, que representam os nossos pensamentos mais simples, mais humildes, porque é essa a chave que dá acesso ao Evangelho. Quem quer que se aproxime do Evangelho com o espírito de pedantismo, de orgulho, de soberba, não consegue acessar a essência do Evangelho. Mas aqueles que se aproximam como crianças, com o espírito de humildade, esses têm a chave para chegar ao fundo, ao cerne do Evangelho. Por isso Jesus diz assim: graças te dou, meu Pai, que escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos chegam e o Evangelho permanece fechado a eles, por conta de sua prepotência. Não se creem aprendizes, ou não creem que precisam aprender. Mas quem se aproxima como uma criança, que está sempre aprendendo, que reconhece perante o universo a sua finitude, esse consegue acessar. Por isso os pastores são os primeiros a chegar. Não são os sábios, são os pastores, os humildes. Cantam as milícias celestiais, ou seja, cantam os anjos, né? No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Quando de fato Jesus começa a nascer em nós, os nossos anjos, os nossos benfeitores cantam. Cantam porque às vezes séculos ou milênios têm trabalhado por nos aproximarmos do Cristo. E agora, enfim, começam a ver os primeiros resultados. Não que o esperassem, mas naturalmente, como o Pai se alegra pelo avanço do Filho, eles se alegram pelo nosso caminhar, pelo nosso avançar na cena do progresso. Não há como não me lembrar, por exemplo, do exemplo de Quinto Varro, no livro Ave Cristo. Um espírito que já era convidado a ir para esferas superiores, outros órgãos, mas que retorna para ajudar o Filho e dedica 2 encarnações de muito sofrimento, de muita luta, para conduzir o Filho a uma casinha onde o Evangelho era estudado. Não conseguiu na primeira encarnação,
Morreu inclusive por conta de equívocos do filho. Volta como filho dele na próxima, em sequência, e consegue, pela primeira vez, levar aquele espírito a uma casa cristã. Nesse momento, quando ele entra naquela casa, a mesma que ele havia tentado levar o filho na outra encarnação, ele sente um júbilo no coração que ele não sabe explicar. Porque havia conseguido, depois de muito esforço, esse processo. E a grande verdade é que todos os tempos, esses anjos que estão às vezes há milênios nos acompanhando, aguardando o momento das hosanas de alegria, em que Jesus haverá, enfim, nascido em nós. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então é contagiante essa mensagem. Mais do que o mal, porque às vezes a gente acha que o mal tem poderes ou forças maiores que o bem, mas o bem precisa de muito pouco em relação ao mal para fazer o seu trabalho. O mal precisa de fortunas, de armas, de tiranos, de poderes, de violência, de agressão para fazer o seu trabalho, de multidões. O bem precisa de um coração. Quantos corações foram necessários para libertar a Índia de um dos impérios mais poderosos que já vimos? Um coração, sem levantar uma arma sequer, contagiou de tal maneira aquele povo indiano que conseguiu a libertação da Índia sem o derramamento de sangue. Aliás, com o derramamento do seu próprio sangue. Pagou o preço do sacrifício dos missionários do bem. Mas conseguiu, sem armas. Precisou apenas do quê? Do seu exemplo. Não precisou de poder, de dinheiro, de armas, de multidões. Apenas um coração tocado pelo bem fez o que fez. E o exemplo, a história está cheia de exemplos semelhantes. O bem contagia infinitamente mais do que o mal. Assim, fora como dentro de nós. Surge a visita inesperada dos magos. Vou dar uma acelerada aqui porque a gente já está chegando ao fim. Os magos visitam o infante. O que isso representa? Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Agora, a partir do momento que de fato começamos a mudar, as pessoas começam a reparar. Algumas para criticar, algumas para cobrar, algumas para falar. Mas ele não era assim. Eu conheço ele. Está mudado? Não sei não. Eu conheço ele de longa data. A gente precisa estar muito preparado para passar por tudo isso quando começa a mudar. A gente precisa estar muito firme com o nosso propósito de mudança com Cristo. Porque das pessoas ao redor de nós, muitas vezes enfrentaremos resistência. Por mais que tenhamos ou estejamos lutando para melhorar, esperemos ataques, críticas. O mundo passa a olhar para a gente com um novo olhar. Assim como os tem também aqueles que passam a valorizar e reconhecer a mudança. Então a visita dos magos representa esse interesse que a mudança ou o nascimento de Jesus em nós passa a despertar. Veja aquela pessoa, como ela se porta perante essa dificuldade. Isso passa a interessar os corações, que passam a perceber o que lhe dá essa força moral para passar por dificuldades. De onde vem essa força? Jesus nascendo em nós. Sentindo-nos, os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Simeão, aquele que viu Jesus no tempo, quando Jesus ainda tinha 8 dias apenas. Acalentamos o pensamento renovador, no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Então, quando diz o texto que Jesus veio, quando Simeão diz que Jesus veio para a queda e ascensão de muitos em Israel, na verdade, nós podemos interpretar isso também interiormente. À medida que o Cristo nasce em nós, muitos dos nossos ídolos haverão de cair. Muitos dos nossos falsos deuses que ainda adoramos haverão de cair. Para que a ascenda, para que suba, se coloque na posição de primeiro lugar, aquele a quem devemos adoração, o único Senhor a quem realmente deveremos prestar culto, o Criador. Porque todos nós ainda os temos, os deuses falsos, que se materializam na nossa vida por vários meios, de vários modos. O dinheiro é um Deus adorado por muitos corações ainda na terra. O poder, o sexo, o prazer desregrado,
e uma série de outros deuses, ídolos de barro, que mais cedo ou mais tarde haverão de cair, para que fique no devido lugar no nosso mundo interior apenas a quem devemos realmente adorar. Que a gente às vezes não medita nisso, mas tanto o primeiro mandamento de Moisés quanto o primeiro mandamento do Cristo dizem respeito à idolatria. Como nos dizer que a idolatria é a raiz também da grande maioria dos males da nossa vida. Quando colocamos outra coisa no centro da nossa vida que não Deus, problemas surgem. O primeiro mandamento de Moisés: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do Cristo: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, acima de todas as outras coisas. Então Jesus vai nos ensinando a colocar Deus no centro da nossa vida, como condição essencial para a plenitude. Esse é o objetivo central de todos nós. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então nós temos ao longo dos séculos, dos milênios, um rei que tem legislado e reinado no nosso mundo interior, figurado no Evangelho na figura de Herodes, representando o nosso egoísmo e a nossa ignorância, que ainda reinam no nosso mundo interior. Mas o grande exercício, por isso Jesus fala disso com tantas vezes no Evangelho, é o reino de Deus, em que não mais Herodes haverá de reinar em nós, mas sim Deus. Mas quando Herodes, o nosso egoísmo, percebe que está surgindo algo que possa ameaçar o seu reinado, o que ele faz? Mata enquanto é pequeno, para que não possa causar problemas depois. Porque foi isso que Herodes fez. Quando percebeu que nascia aquele que poderia ameaçar o seu reinado, o que ele disse? Matem todos os bebês com menos de 2 anos de idade, determinada idade. E é o que o nosso egoísmo faz. Quando começa a perceber Cristo nascendo em nós, diz: mata. Então aquele desânimo que você sente quando vai ao trabalho, não, fica em casa, deixa o trabalho. É Herodes falando: mata. Quando você pensa em perdoar alguém, vem aquele pensamento assim: não, mas você é humano, faz isso mesmo, não faz isso não, deixa pra lá, fica, guarda a raiva mesmo, você está no seu direito. É Herodes falando: mata, que o Cristo está querendo nascer nele. Então todas as vezes que pensamos em fazer o bem, que algo dentro de nós nos inspira a deixar isso de lado, é Herodes que está falando: mata, porque isso é uma grande ameaça ao seu reinado milenar no nosso mundo interior. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Como nós vamos aguardar a paz entre as nações se não conseguimos viver em paz sobre 4 paredes, ou entre 4 paredes, sob o mesmo teto? Se não conseguimos conviver em paz com 4 pessoas, como haveremos de pregar ou difundir essa paz pelo mundo? Por isso que Jesus permanece primeiro em casa, como nos dizer, primeiro em casa, é o primeiro lugar onde deves testemunhar o que tens aprendido com o Evangelho. Porque muitas vezes somos dóceis com aqueles que vemos uma vez por semana, ou com aqueles que vemos na casa espírita, aquele espírito de doçura, ou meu irmão fraterno, mas com aqueles que convivem conosco, muitas vezes somos tiranos. Como conservar a verdadeira paz com essa contradição interior? Não é possível. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. O Cristo de Deus desceu e foi ser carpinteiro. Como a nos dizer também a importância e o valor de toda e qualquer profissão aos olhos de Deus, desde que feita com amor e com espírito de serviço, de humildade. Mas o que isso representa também? Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Ninguém haverá de construir esse reino terceirizando as suas responsabilidades. Cada um de nós haverá de construir a própria felicidade. Não é uma concessão gratuita de Deus. É algo que cada um de nós haverá de construir pelo esforço próprio. O próprio Cristo só chegou onde está porque se esforçou ao longo de bilhões de anos para alcançar esse estado.
Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Então, esse pequeno menino, com 12, 13 anos, começa a questionar em nós os velhos doutores, os pensamentos milenares fixados nas velhas convenções, nos velhos hábitos que nos impedem de renovar. Pensamentos cristalizados ao longo de milênios que precisam ser questionados e atualizados se quisermos evoluir. É isso que o Evangelho vai fazendo conosco, questionando os nossos doutores, o intelectualismo frio que precisa ser renovado à luz do amor e da sabedoria divina. Trava-se então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. Como dizia o apóstolo Paulo, o bom combate. O combate de cada um de nós por nós mesmos. A única vitória que de fato haveremos ou haverá de nos proporcionar a felicidade. Vencer-se a si mesmo. Nesse momento, o benfeitor faz uma pausa. Então, ele conclui a sua reflexão para todos os que ali ouviram e também para todos nós. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Aqueles textos que nós lemos, meditamos, não são apenas informações históricas a respeito do maior acontecimento que a humanidade já viu. São roteiro seguro, garantido, que Cristo, o Espírito mais nobre e mais puro que já passou por esse órgão, deixou para nós, para que encontremos o nosso caminho para Deus, uma condição indiscutível de felicidade, de paz, de harmonia e de plenitude. Felizes os que houverem aberto as suas almas, os seus